E o genocídio da população negra? A senhora acha que é um genocídio em que sentido? A senhora acha que o sistema quer acabar, por exemplo, com pessoas trans, com pessoas negras? Sim. Eu não acredito. A gente tem leis contra isso, inclusive. Isso é resistência. Agora, o que está acontecendo todos os dias é a morte, é o extermínio, é o que Foucault chama de deixar morrer. Você fazer com que essas pessoas se suicidem mais porque não se sentem aceitas na sociedade, é o deixar morrer, mais do que o assassínio direto, é o que o Foucault fala. Eu vejo como ideal que você tente mitigar esses problemas dentro do sistema legal, por exemplo, que tem os seus problemas. Para você que é um homem branco cis. Eu acho que as pessoas que são trans, são negras, não têm tanta paciência de ficar guardando isso. Depois eu vi uma discussão de internet, porque eu tenho esse mau hábito de ler comentários, né? Que era, porque o agronegócio, alguém criticando o agronegócio, e aí um raivoso falando, mas o agronegócio alimenta esse país, não sei o quê. A pessoa não tem noção do funcionamento global mesmo, né? E essa ideia do antropoceno, ela é uma atualização da teoria do desalento. Mas é um movimento global essa ideia do bem viver, que existem outras formas de resistir ao fim do mundo. Assim, o capitalismo vai ter um fim. Não sei se vai ter tempo, mas pelo menos tem luta. Eu acho que seria muita hipocrisia nossa a gente ficar criticando o modo de vida, o capitalismo, o sistema de indústria, sendo que eles oferecem uma oferta para a demanda de nós mesmos, da população. Então a gente só ficar colocando culpa em um setor específico de bilionários, de indústrias, sendo que estamos aqui consumindo minérios. Todo mundo tem um celular, tem um anel, tem um brinco, minérios. Todo mundo se alimenta de algo gerado pela indústria do agro em geral. Aí a gente pode discutir para onde que vai, mas todo mundo se alimenta disso. Todo mundo usa uma calça jeans também. Se há um problema, todos nós fazemos parte dele. Por isso que não é um lado só que está agindo. É sistêmico porque todo mundo tá colocado nisso. Por exemplo, eu me considero anticapitalista, mas eu consumo comida extra industrializada, consumo salgadinho, consumo refrigerante, consumo carne, já tentei ficar sem consumir, não consegui. Então, é um sistema mesmo, é uma coisa que é dialética, que é um processo que uma coisa alimenta a outra, que os setores anticapitalistas alimentam o capitalismo. A gente tem só que ter cuidado de pensar poder. Porque quem é que tem a poder de decisão de tomar mesmo as rédeas do que vai ser prioritário como modo de produção? Somos nós, como povo, que com certeza contribuímos no sentido de que estamos inseridos no sistema, ou é quem decide legislação? Então, é sistêmico, sim, todo mundo tem seu papel, sem dúvida, mas os papéis não são horizontais. Tem uma correlação de força importante nisso. O sistema é democrático, né? Por mais que na prática ele seja problemático, a gente pode fazer parte cobrando, se candidatando. O que a gente vê hoje, assim, é uma crítica que eu tenho à postura da população de forma geral. É pegar um político X ou Y, de que lado ideológico seja, e ficar idolatrando ele, passando pano para tudo de errado que ele faz, inclusive dentro da sua própria ideologia. Para quem é de esquerda, o Lula faz muita coisa que não agrada quem é de esquerda, mas estão lá passando pano. Para quem é bolsonarista, a mesma coisa. Então a gente tem um problema do qual nós fazemos parte, sim, e tendo problemas práticos assim, mas a democracia não é plena e tal, a gente pode fazer o mínimo, pelo menos, para fazer parte, que seria isso, não passar pano, cobrar, criticar, fazer uma comunidade de pessoas críticas, principalmente quem tem um pensamento mais desenvolvido por esse sentido, não ficar só passando pano. Eu acho que essa questão do passar pano para figuras que são, hoje em dia, representam uma ideologia como inteiro, o Lula, o Bolsonaro, é um recurso discursivo para fugir do problema principal. A questão da democracia, que para mim é central. A democracia, ela é burguesa. Ela funciona em cima de um conjunto de regras que quem domina é a burguesia. Então a democracia, ela já parte de um princípio de dominação. E isso é pior do que não ser plena. Ela é exclusiva mesmo, ela exclui uma grande população, uma grande porcentagem da população. E que essa ideia de que você vai conseguir fazer a sua parte e mudar o mundo é uma falácia. Uma falácia do capitalismo. Eu concordo que não vale a pena ficar só criticando e comendo minha carne. Você tem que fazer o seu paralelo de luta mesmo, social, de luta política. E aí cada um entende isso de uma maneira, né? Desde o seu próprio trabalho, como organização em movimento social, organização em partido político, tá na informação política de quem precisa de formação política, de base, formação feminista, formação antirracista, que é, por exemplo, as plataformas em que eu me organizo particularmente. É o que eu falei. Por exemplo, apontar o dedo, o capitalismo é culpado. O que a gente oferece de alternativa a isso? Ele tem os seus problemas. A gente pode, eu acredito nisso, a gente pode, dentro do sistema político que a gente tem, legislativo, um Estado democrático de direito que se dá
organizado com base em leis, buscar cobrar, buscar participar, se candidatando para modificar o que a gente vê como errado dentro do capitalismo. Agora, se você só critica assim, é um sistema que, por exemplo, alguém falou, vai acabar em algum momento, e a gente vai substituir pelo quê? Você é mais reformista, assim, né? Acho que dá para reformar o capitalismo. Eu não. Eu sou contra a revolução. Tá tudo bem, mas isso aí são divergências. Toda revolução leva à morte de pessoas inocentes. Reformismo também, todo dia, né? Mas a gente tem as leis que amparam com que os culpados por fazer coisas erradas sejam investigados e punidos. E o genocídio da população negra? Eu também não enxergo como um genocídio, porque a gente tem leis que tentam lidar com esse problema, por exemplo, colocando a estrutura como antirracista. Tem gente racista no Brasil pra caramba, só que as nossas leis condenam o racismo hoje, inclusive com gravidade, assim, um crime inafiançável, imprescritível. Mais pessoas negras assassinadas. Mas o Brasil, se a gente colocar números, o Brasil mata mais tudo. Por que mata mais trans? Porque ele mata mais pessoas de forma geral. Por que ele mata mais negros? É porcentagem. Todos os números são os maiores do mundo. Não, mas mata mais pessoas trans porque mata tudo. Mata mais pessoas trans porque mata mais do que a população cis em geral. Isso tem dados estatísticos. É a mesma lógica. Tem mais pessoas cis, tem mais pessoas negras do que... Não é número absoluto. Claro que vai aumentar, professora. Não é porque o Brasil é maior do que a Colômbia. Mas é dentro do próprio país que a gente mata demais. Aí, por exemplo, a gente tem mais negros. Vão morrer mais negros. Não é assim. Não é porque tem mais negros. Mas a senhora acha que é um genocídio em que sentido? O genocídio é você querer acabar com o povo. Quem que quer... Isso é sistêmico. Isso é um projeto de país. Um projeto de país. E a senhora acha que o sistema quer acabar, por exemplo, com pessoas trans, com pessoas negras? Sim. Eu não acredito. A gente tem leis contra isso, inclusive. Isso é resistência. Agora, o que está acontecendo todos os dias é a morte. É o extermínio. É o que Foucault chama de deixar morrer. E não é só você assassinar com um tiro na cara, é você não dar acesso a SUS, é você fazer com que essas pessoas se suicidem mais porque não se sentem aceitas na sociedade, é você não dar acesso ao SUS, à assistência social, é o deixar morrer, mais do que o assassínio direto. É o que o Foucault fala. É que eu vejo como ideal que você tente mitigar esses problemas dentro do sistema legal, por exemplo, que tem os seus problemas. Para você que é um homem branco cis. As pessoas que são trans, são negras, não têm tanta paciência de ficar guardando isso por dentro do sistema. O problema eu vejo hoje muito mais como social do que com essa estereotipização das coisas. Na favela mesmo, gente passando por dificuldade, a gente tem de todas as cores. A gente vai ter alguém de cabelo loiro e olho azul que sofre tanto. Maioria, né? Mas a gente tem esse contexto social. É dado isso aí é censo. Claro que vai ter todas as cores, mas a exceção justifica a regra. Se você pegar o censo do IBGE, o último, que o Bolsonaro atrasou, quanto ele conseguiu, você vai ver lá a divisão racial por classe. Vai ter gente loira, pobre? Claro. Mas vai ser uma maioria? Não vai ser exceção à regra. E o Brasil tem uma conformação racial complexa, porque é muito miscigenado, a gente sabe. Mas ainda assim, a componente racial em assassinatos, em violência, em acesso a serviços, em salário. Igual tem diferença entre homem e mulher de salário, entre negros e brancos também tem na mesma função. Isso é inegável, isso é estatístico. A gente pode discordar no sentido de que tem que reformar por dentro ou tem que acabar com tudo. Isso aí é uma divergência ideológica que não vai ter final. A gente pode entender que, por exemplo, esses dados estatísticos eu não entendo como uma tentativa direta de genocídio do Estado. Tudo bem, isso também a gente não vai conseguir chegar num acordo. Mas que o fato de que as pessoas negras morrem mais e são mais vitimizadas por todo tipo de barramento, acesso a direitos, isso é fato. A gente discorda nisso, mas... coisas importantes, é que não vai ter acordo. Sim.